É possível não aceitar a homossexualidade, mas ainda assim respeitar pessoas homossexuais? E o que a sociedade no combate à homofobia deve exigir? A aceitação ou a tolerância? E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite que você está aqui, já se inscreva no meu canal, clique no sininho, curta e compartilhe este vídeo também. Vamos levando a discussão sempre mais longe. Iniciamos o mês do orgulho LGBT. E com ele já veio uma discussão direta sobre a pauta, né? A partir de um vídeo do pastor Cláudio Duarte. Esse vídeo que foi replicado pela Rafa Kalimann e pelo Caio Castro, e que gerou uma grande repercussão negativa para eles acabaram até tirando do ar e pedindo desculpas, mas e essa celeuma, essa discussão toda gerou também um outro comentário da Patrícia Bravanel, que foi até o que foi mais falado no dia de hoje. Em curtíssimas palavras, o que diz esse vídeo original desse pastor? Ele diz o seguinte, uma conversa ali, que ele não aceita a homossexualidade, mas que ele respeita. O que ele quis dizer com isso? Ele estava adotando uma postura cristã conservadora atual, de dizer o seguinte: ele considera pecado as relações homossexuais, ele não aceita o casamento homossexual e, portanto, todas as práticas, já que também só aceita sexo no casamento, todas as práticas aí homossexuais vê como pecado também. Mas, diz ele, respeita a pessoa do homossexual, inclusive convidaria para a igreja dele, acolheria, não trataria mal, mas vê como um pecado, assim como, imagino eu, tantos e tantos outros pecados que existem aí. Não é só esse, né? Enfim, para qualquer um que seja secular, que não esteja guiado por uma visão, por exemplo, de achar que tudo que está na Bíblia é literalmente verdadeiro, ou que nem tenha fé, essa visão carrega uma boa dose de homofobia, concordo? Ou no mínimo, se não quiserem usar esse termo, mas, enfim, algum preconceito, porque vê como ruins, vê como más, certas relações entre adultos consensuais do mesmo sexo, né? Então, está embutida nela uma boa dose de homofobia. Talvez não seja tão grave quanto alguém que odeie, queira destruir, matar homossexuais, mas está embutida uma boa dose aí. E a Patrícia Bravanel, no comentário dela, ela viu a polêmica que deu, né? Porque, então, essa fala tem embutida uma homofobia, né? Então, a Rafa Kalimann e o Caio Castro foram duramente criticados por terem veiculado esse vídeo, tiraram. E a Patrícia Bravanel, olhando aquilo, falou: puxa, gente, eu entendo, mas vocês têm que entender que pessoas mais velhas, ela se coloca no grupo dos mais velhos, acho que ela não é tão velha assim, mas enfim, as pessoas mais velhas ou com uma outra criação ainda não veem dessa maneira, a gente vai aprendendo aos poucos, é uma questão difícil, é difícil de falar para os filhos. Ora, se ela julga que é difícil falar desse tema para os filhos, falar que pessoas podem se envolver romanticamente com pessoas do mesmo sexo, quer dizer que ela também tem uma dose de homofobia na visão dela. Ela, no mínimo, talvez ela não chegue no nível de condenar moralmente, como faz o pastor, mas no mínimo ela coloca numa hierarquia, né? Um tipo de relação ela considera normal, natural, boa, e a outra não tão boa, não igualmente boa, e por isso não se sente tão à vontade para falar sobre isso com seus filhos, talvez por um medo de que, falando sobre isso, os filhos talvez andem naquela direção, ou sei lá qual que é a preocupação dela. Enfim, é triste, é trágico que homofobia exista no mundo e exista hoje em dia. O dano que a homofobia fez ao longo de séculos é incalculável. A gente teve séculos e séculos de repressão total a qualquer desejo, vivência, experiência, atividade, relação homossexual. Muitas vezes isso significava a morte, a pena de morte a quem tivesse qualquer ato homossexual, numa relação. E mesmo nos casos que não chegava a esse ponto, também extremos de sofrimento e crueldade. Por exemplo, a Inglaterra, até meados do século passado, dava eletrochoque como uma tentativa de tratar a homossexualidade. E mesmo quando não chegava na punição física, imagine só outro aspecto desse sofrimento, quantas milhões e milhões de pessoas não passaram a vida no armário,
negando os seus próprios sentimentos para os outros e às vezes até para si mesmas, com 1000 neuroses que podem decorrer disso. Ou então achando que se elas vivenciassem aquilo, iriam para o inferno. Imagina se você responder ao ímpeto do seu coração e do seu desejo, você irá para o inferno. Como é que você vive com isso? Mesmo a pessoa que passa a viver e vivencia e concretiza os seus desejos, mesmo ela carregando um fardo de culpa, não dá nem para quantificar quantas milhões de pessoas, e não é só no passado, é hoje em dia também. Né? A homofobia é séria, ela traz muito dano e muita violência em todos os sentidos. Tá? E ela vem em diferentes níveis. Uma pessoa que odeie homossexuais e tenha nojo e tenha desejo de matar, isso é uma coisa. E se ela tentar concretizar seu desejo, o lugar dela, sem dúvida, é na prisão. O nível do pastor já é outro, que é o nível também, no fundo, da Igreja Católica hoje em dia, que é a religião da maioria dos brasileiros. Né? O ensino oficial da igreja quer dizer, olha, a pessoa homossexual é uma pecadora como todos os outros, mas a prática, qualquer relação homossexual será pecado sempre. É uma doutrina que tenta, ao mesmo tempo, buscar estender uma mão, acolher a pessoa homossexual, mas que não aceitará que ela viva na prática aquilo que ela sente, aquilo que ela quer. Ou seja, para a maioria dos homossexuais, simplesmente vai ser uma impossibilidade total, um contrassenso total aderir a isso. Mas tem também vários que buscam, de alguma maneira, conciliar as duas coisas. Né? É uma posição muito diferente. Essa posição, ela inclui uma crença muito negativa, concordo, errada. Mas ela também é uma posição que tolera a existência do outro. Ele acha que é pecado a homossexualidade, assim como acha que é pecado um monte de outras práticas e tolera a sua existência. Ele não vai buscar eliminar o outro. E essa é a pergunta que eu faço. Dado que tem muita gente num plano anterior, num plano mais reacionário, do ódio, da violência, esta visão que busca distinguir, que ainda carrega esse conservadorismo moral, ela já não é um grande avanço? Ou seja, ela mostra que é possível você ter uma visão moral tradicional bíblica, ou supostamente bíblica, mas eu diria que sim, tem boa base para condenação da homossexualidade na Bíblia. Enfim, é possível conciliar uma visão bíblica com a tolerância. Foi isso que a Rafa Kalimann e o Caio Castro quiseram mostrar. Eu não conheço a vida deles, mas eu imagino, pelo que eu vejo por aí, que nenhum deles é um cristão, um seguidor, leitor da Bíblia, nem nada disso. Num sentido mais estrito e mais conservador. Eles estão apenas mostrando que, veja, mesmo quem é mais conservador pode tolerar, não precisa ter o ódio, não precisa ter a violência. Isso é, portanto, um progresso para muita gente. Isso puxa a sociedade, ou uma parte da sociedade mais conservadora e reacionária, para uma direção boa. Isso, portanto, não tem que ser apedrejado. Mas eles estão longe ainda do plano da perfeição, que seria a plena aceitação. Eu não tenho a menor dúvida. É verdade. O ideal é a aceitação. O ideal é tratar com forma totalmente iguais as relações humanas aí entre adultos, né, consentidas. Totalmente iguais. Né? Esse discurso do pastor ainda não faz isso. A fala da Patrícia também não faz isso. Mas ela é um avanço com relação a muita coisa na sociedade. Ela é uma busca por aceitar, mas uma busca por se abrir mais, por respeitar. E se você bate apenas nisso, o que você vai fazer com essas pessoas? Elas acreditam na Bíblia, o que você vai fazer com elas? Você vai bater nela até que ela mude de ideia? Primeiro que isso não funciona, a pessoa não muda a crença dela pela violência. Você vai ser ultra agressiva com ela e continuar acusando ela o tempo inteiro? Isso costuma ter o efeito contrário, hein? Isso gera uma reação. É um pouco a Patrícia. A Patrícia teve um comentáriozinho maldoso na fala dela, em que ela pega a sigla aí do movimento LGBTQIA+, e na incapacidade de repeti-la, ela dá uma brincada, ela bota umas outras letras. Ou seja, já tem ali um ressentimentozinho. Não contra, nesse caso, não é nem contra a homossexualidade em si, mas contra
o discurso que se cria em cima, um discurso importante, uma militância necessária, porque a sociedade não muda sozinha, mas que chega para muita gente de uma forma bastante agressiva. E a reação está em Brasília agora também, né? Em boa parte do que a gente vivencia de nova direita no mundo é reação, uma reação que até vê graça, né? Que gosta de imaginar, eu vou fazer aqueles progressistas chorarem agora. Mesmo pessoas que nem são particularmente religiosas e nem são particularmente ligadas a nada disso e por si mesmas também não têm grandes problemas com conduta homossexual ou tantos outros temas. Tá? O que a gente cobra das pessoas? Né? A pessoa deveria mudar? Olha, não tenho dúvida, deveria. Ela não sabe que deveria, então é difícil você cobrar dela. Né? Então você deveria pesquisar e ver que você está errado, não sei o quê. Ok, você fala isso porque você já sabe, a pessoa não sabe. É que nem um vegano dizendo para mim, você devia ler mais, Joel, você devia parar de comer carne já, o que você está querendo aprender mais? Eu não vou ficar te explicando, você vai procurar sua informação. Bom, eu não tenho dúvida de que ele vai pensar assim, ele pensa que eu estou fazendo assim algo totalmente imoral ao comer carne. Eu não vejo dessa forma. Então é óbvio que eu não vou fazer isso. É óbvio que eu não vou estar a par do ideal que ele está pregando. Você, na mudança social, você pode ajudar as pessoas, estimular as pessoas, ou pode deixá-las quietas também, ou pode tentar bater nelas, porque você acha que esse é o caminho. Via de regra, essa agressividade não traz bons frutos. Ela não leva a mudança das pessoas, ela leva ao ressentimento e a uma postura mais defensiva por parte de todos aqueles que até podem, tá bom, no discurso, para evitar mais problemas eu vou até melhorar, mas muita coisa não vai mudar. E o sentimento vai voltar depois. O que a gente cobra dos outros? Dá para cobrar a aceitação dos outros? Infelizmente não dá. Porque o outro não vê essa aceitação como uma obrigação moral. E não é batendo nele que isso vai mudar, ou xingando ele que isso vai mudar. O que dá para cobrar de todos, sim e sempre, é a tolerância. Tá bom, você pode ter sua crença, você pode acreditar que realmente é pecado, mas você vai respeitar. Você não vai agredir, você não vai xingar, você não vai humilhar, isso sim. A tolerância é um valor menor que a aceitação, né? Porque a tolerância, a aceitação a gente se vê como iguais. A tolerância você se coloca como superior e o outro é inferior, mas você tolera. Ou seja, é uma maneira pior, é uma maneira que ainda preserva uma distinção injusta. Mas ela é superior ao ódio. Mas ela é superior à guerra. Foi o que as religiões aprenderam a fazer no Ocidente. Vocês vão ter que se tolerar, porque senão a gente vai estar se matando nas ruas. E por fim, só para terminar, lembrem de uma coisa, a mudança social ela é gradual. Não é que um dia a sociedade era machista e no outro acordou, vivemos na igualdade. As mudanças vão aos poucos, elas vão sendo conquistadas, por mais que isso seja frustrante, para quem gostaria de já ver a justiça no mundo, mas nunca vai ver. Mas vai ver progressos, pode ver progressos, ou às vezes retrocessos. Mas progressos existem. Eles se dão de forma gradual, não com a conversão imediata de todos, isso nunca vai acontecer. Mas aí sim, criando e cultivando uma cultura de tolerância, na qual, por exemplo, as pessoas convivam mais. E se que começou com uma tolerância, mas que ainda guardava ali uma certa condenação por trás, por meio da convivência, se desmistifica. Os demônios que a pessoa imagina do outro lado, nossa, o que é a vida do gay, o que é aquilo, um negócio horrível. Convívio no dia a dia é totalmente natural, é igual, é normal. Isso gera mudanças. A maior integração permitida inicialmente pela tolerância e não pela insistência, às vezes agressiva, da aceitação de pessoas que simplesmente têm outras crenças. Crenças ruins. É óbvio que são crenças ruins. É óbvio que é ruim existir ainda a crença de que é pecado relação homossexual hoje em dia. As pessoas acreditam. Você vai fazer o quê? O que você pode é levá-las no caminho da tolerância. E a fala do pastor fazia isso. Então eu não vejo tanto problema assim com a fala do pastor. Claro, ela está num nível ruim ainda. Mas para muita gente é progresso. Quem dera mais gente fizesse. Se todo mundo fizesse esse progresso, você não estava mais vendo violência física contra homossexuais. Mas vai ter muito progresso pela frente ainda, é óbvio. Mas esse progresso se dá passo a passo. A tolerância
essa sim pode gerar convivência e pode gerar aceitação. Do contrário, você vai rumando para uma guerra que, infelizmente, o lado mais progressista num país como o Brasil, se for partir para a guerra, não tenha dúvida. Não tenha dúvida qual é o lado mais numeroso e mais forte. Essa não pode ser a estratégia. O que a gente pode cobrar sim de todos é o respeito e a tolerância. A aceitação, a gente trabalha por ela, usando o respeito da tolerância. É isso aí.